Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Estamos começando mais uma semana e vamos trazer as principais informações dessa segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Está preparado aí? Temos muitas informações no final de semana e aquelas informações que estão na entrelinhas, nos bastidores da informação, a gente vai ficar sabendo por aqui, com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Divaldo. Bom dia a toda a nossa audiência da TV Brasileira e da Prudente News. O meu destaque é, finalmente, depois de 40 anos, aí, o Senado vai aprovar agora a legislação das ZPE, Zonas de Processamento de Exportação, que isenta de impostos empresas exportadoras que se instalem em certas cidades. Isso vai agilizar muito o processamento e também vai fazer com que a gente fique no perfil de grandes nações aí afora. Agora, a surpresa, também falando em privatização, estatização, em novos modelos, o senador José Serra, de São Paulo, ele que da época do FHC sempre defendia as privatizações, veja você, ele votou contra a privatização da Eletrobras. Está vendo como a questão política não é o nosso interesse, sempre o interesse deles? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, bem-vindo. Vamos para o seu destaque hoje. Divaldo, é com você. Uma nova semana começando, que a gente tem bastante oportunidade para fazer uma semana melhor. O meu destaque vai justamente para esse último trechão da Eletrobras. A privatização do formato que o governo enviou para o Congresso estava boa. Ela previa a capitalização da empresa, a injeção de dinheiro na empresa para a expansão das atividades dela. O problema é que lá na Câmara, o relator foi o Elmar Nascimento, que é um deputado lá da Bahia, e ele começou a inserir um monte de jabuti para privilegiar determinados grupos e determinadas regiões, obrigando a empresa a construir termoelétricas a gás e gasodutos em locais onde não há demanda. E para piorar um pouquinho, o senador Marcos Rogério, lá no Senado, inseriu inclusive para o governo a obrigatoriedade de aquisição de energia suja, de termoelétricas a carvão. A energia solar, que é uma energia limpa e barata e que todo mundo está interessado na expansão dela, essa ficou de fora. Mas incentivar grupos políticos de amigos, me parece que foi aquilo que mais foi feito nesse processo. O resultado disso, um rombo de mais de 400 bilhões de reais, segundo a Fiesp, hein? Não sou eu que estou falando, não, para os brasileiros pagarem para venderem a Eletrobras. É brincadeira? Muito bem, vamos lá então para as nossas notícias aqui da pauta, desta segunda-feira. Olha, pelo menos 3 estados ainda não se adequaram a uma mudança na lei de responsabilidade fiscal que proibiu que os gastos com servidores aposentados e inativos do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público sejam computados como despesas de pessoal do Poder Executivo. São eles, Rio de Janeiro, Sergipe e Roraima. Essa alteração está em vigor desde janeiro, quando foi sancionada a Lei Complementar 178/2021, que instituiu um novo regime de recuperação fiscal para os estados endividados. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai de Adolfo Padilha. Adolfo, com você. Olha, o que eu vou me apegar nesse assunto hoje, nessa pauta, é o seguinte, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente testemunha prefeitos aí, muitas vezes querendo optar pela terceirização de serviços, aí vem o Ministério Público e obriga o prefeito a fazer concurso. Depois vem o Ministério Público e diz para o prefeito, olha, você está gastando mais do que o índice normal da tua folha. E aí vira esse negócio que a gente está falando aqui. Vira esse membro sem braço, sem cabeça, os municípios, para não atingir o índice máximo permitido por lei, ficam com os estados, com essas jogadinhas, não inclui os seus aposentados, funcionários públicos aposentados, aí vai lá e fala que tem que incluir para realmente
saber a realidade que se encontra o percentual da folha, mas isso tudo decorre do que eu acabei de falar, né? Você vê que hoje tudo é solicitado ao prefeito que ele faça concurso público e vai inchando a máquina, até a máquina explodir. E não pode, porque tem um índice máximo aí que ele tem que atingir da sua arrecadação, seja o Estado, seja o município. Então, como é que faz? Qual é a mágica que tem que fazer? Como será que fica isso? Se quando precisa contratar serviços, é sempre questionado quando é contratado e que não seja via concurso público. E quando contrata, para poder executar um bom serviço, é chamada a atenção e corre risco de punições pela justiça porque deveria ter feito concurso. É complicado, né? Fica nessa brincadeira aí, fica essa loucura toda que a gente vê e assiste todos os dias. Ok, Edivaldo Ceresini, vamos lá, o seu comentário. Aqui na lista citada pela reportagem, nós temos 3 estados, né? Rio de Janeiro, Roraima e Sergipe. Desses, Rio de Janeiro e Sergipe são estados mais antigos, né? Roraima já é um estado mais novo e já preocupa em relação à folha. O que é mais preocupante em relação a Roraima é que, por ser um estado novo, a influência, o peso da previdência, né, dos gastos com os aposentados é menor do que os gastos dos outros estados mais antigos. Então, é evidente que nós precisamos de serviços públicos mais eficientes, e aí a gente tem a oportunidade de melhorar isso daí com a informatização, para que nós tenhamos a necessidade de menos servidores atuando no Estado. Outro fator importante também é que nós tenhamos um Estado centrado naquilo que é essencial: saúde, educação e segurança, e não se metendo a fazer tantas coisas quanto o Estado se mete a fazer e acaba prestando um serviço de péssima qualidade e que custa caro. E, por fim, nós também temos que lembrar daqueles inúmeros privilégios da alta casta do funcionalismo público, e aí estão incluídos também o judiciário e o legislativo, principalmente esses 2 últimos, né, para que a gente tenha uma adequação desses salários em relação àquilo que se paga para a iniciativa privada. E veja, eu não estou falando daquele funcionário do baixo escalão, não, eu estou falando lá dos privilégios do alto escalão, que tem que ser cortado sim, tem que haver essa responsabilidade. E, sobretudo, um grave problema que a gente tem, que é a previdência pública, uma previdência que gera um prejuízo ainda maior. Não necessariamente por conta daquele servidor que entrou novinho na carreira, que pagou lá os seus 35 anos de contribuição para se aposentar, mas daqueles que nos últimos 5, 10 anos deixam de pagar o piso, como sempre pagavam na iniciativa privada, e passam a receber o teto na iniciativa, no serviço público. Então é necessário uma reforma ampla, sim, desde o corte dos privilégios, que está sendo tratado agora no Congresso, até a questão de gestão de previdência, que nunca foi encarado de maneira séria pelos nossos políticos. Muito bem, vamos lá para a nossa segunda notícia desse primeiro bloco. A médica Nise Yamaguchi entrou com uma ação por danos morais contra os senadores Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, e Otto Alencar, pela forma com que foi tratada durante o seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito no início do mês. Ela afirma ter sido vítima de misoginia e também humilhação durante o interrogatório e cobra a indenização de R$160 mil de cada um. Segundo informações que foram publicadas no jornal O Estado de São Paulo, o dinheiro será integralmente doado. A ação, assinada pelos advogados Raul Canal e Dani Gomes, acusa os senadores de atacarem a dignidade de Nise enquanto médica, cientista e mulher, e intimidaram a oncologista. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Olha, a gente sempre espera que as pessoas sejam tratadas com respeito, e aí serve para os 2 lados, né? Serve tanto para aquele que está prestando o depoimento lá, serve para quem está colhendo o depoimento, e principalmente a gente espera que todas essas pessoas respeitem os cidadãos brasileiros. É certo que lá na CPI houve, no meu entendimento, desrespeito à doutora Nise. Particularmente, não enxergo tudo da forma como é descrito nesse processo, até porque me parece mais um texto escrito por algum advogado esquerdista, que deveria ser o contrário da linha de pensamento
dela, afinal, é o que ela demonstra, né? Agora, no meu entendimento, esse processo ele não passa de mais um factoide em cima dessa situação que a gente passa. E aí, novamente, em vez de investigar aquilo que tem que ser investigado, que são omissões, desvios, que são situações que fizeram o povo brasileiro de besta, nós vamos continuar discutindo aquilo que não está no centro da questão e que não beneficia os brasileiros. Adolfo Padilha, vamos lá para o seu comentário. Como é que você vê aí? A médica acabou entrando na justiça contra os senadores. E o silêncio, né? O que chama a atenção é o silêncio das feministas, né? Ver ela ser humilhada, ser achacoalhada, ser ameaçada, e todo mundo quietinho, né? Aquela minoria que grita, que berra, que ninguém falou nada. Está todo mundo num silêncio mortal, principalmente também você vê, cadê os atores da Globo nesse momento, né? Cadê a manifestação pública deles? É lamentável, é a CPI do circo, é a CPI, como diz o próprio Marco Aurélio do STF, uma CPI que é só palco político. Essa última, o Renan o relator deixou a CPI porque não queria ouvir os 2 médicos que deram uma aula e desmontaram todas as narrativas do que falam sobre tratamento preventivo, precoce, desmontando ali que não existe ato criminoso nenhum entre incentivar ou afirmar ou dizer que se deve ou pode fazer o tratamento precoce. O que ele fez? Levantou da cadeira e correu com todo tom covarde, que é. Ele é um covarde. Todos eles que humilharam a doutora Anice, todos eles que cederam um tapete vermelho para outra doutora que o máximo que ela tem publicado é cantando nas redes sociais, porque o discurso dela interessava a narrativa que eles querem implantar. Com a doutora Anice, eles foram altamente grossos, né? Brutos, ou seja, não deveria tratar daquele jeito, daquela forma ninguém, ainda mais uma mulher, o cabedal científico que ela tem, né? Com números de... Quando você pega o currículo dela, você até se perde em ler. E tem gente ainda dizendo que água com gás que faz bem para o Covid. Muito bem. Olha, nós vamos encerrar esse nosso primeiro bloco aqui do Entre Linhas dessa segunda-feira. Nós vamos num rápido intervalo e voltamos já já. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070, comentando os assuntos dessa segunda-feira. Adolfo Padilha e também Divaldo Ceresini. Olha, pessoal, vamos falar das manifestações do final de semana. Manifestantes fizeram atos contra Bolsonaro e a favor da vacina. Teve protestos por todo o Brasil. Os manifestantes foram às ruas no sábado, em todos os estados e também no Distrito Federal, em protesto contra o governo do Jair Bolsonaro e em defesa da vacinação contra a Covid-19. As manifestações foram convocadas por movimentos sociais, partidos políticos e centrais sindicais. A maior concentração aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo, mas teve manifestações também em Presidente Prudente, ali próximo à pista do skate, no Parque do Povo, na cidade. Bom, comentando o assunto das manifestações do final de semana, Adolfo Padilha, vamos lá, manifestações da esquerda contra Bolsonaro. Você falou tudo, manifestação da esquerda, não foi uma manifestação popular, né? São Paulo você vê um pouquinho mais de gente porque a sede dos sindicatos estão todas lá, então a mortadela corre livre lá, corre solta. Nas outras cidades foi pífia, né? Que nem aqui em Presidente Prudente, né? Chegou a ser ridículo. Mas eu acho que é o direito, é a democracia. Quem não está feliz tem que sair às ruas. Só que não pode sair da forma que eles saem, né? Em alguns lugares, nem todos também aqui. Eu não vou dar uma de um membro da esquerda que eles gostam de generalizar. Mas tem um pessoal da esquerda que sai às ruas para pichar muro. Você viu o que fizeram aqui em Presidente Prudente? O muro que havia acabado de ser pichado, fora militares. Enfim, esse tipo de gente, eles não servem para se manifestar a favor de nada, porque eles são a favor da bandidagem. Você vê em todas as manifestações que aconteceram no Brasil afora, eles chamando o Bolsonaro de genocida, que eu acho que eles nem sabem o que significa genocida,
com cartaz do Guevara. Então, vai discutir o quê com esse pessoal? Né? Você vê deputados usando foto de manifestações de anos atrás para dizer que teve volume. Eles acham que eles enganam a quem? Eles enganam só a si mesmos, e mesmo assim eles se enganam muito mal a eles mesmos. Porque toda vez que você pega um de esquerda e fala, peraí, essa foto aí é de 5 anos atrás, eles te deletam, eles te xingam, eles não conseguem nem questionar, nem discutir, sabe como é que é? Então, você vê placas de genocida, e ninguém fala nada que é um ato antidemocrático, né? Apedrejaram a agência bancária, picharam o muro, e cadê? Cadê aquela minoria que, quando os patriotas fazem manifestação, aí sim a manifestação do povo, que ali não tem sindicato, ali não tem associação, ali não tem mortadela, ali não tem patrocínio de ninguém. Ali as pessoas vestem o verde e amarelo e vão por livre e espontânea vontade, diferente dessas manifestações arquitetadas, onde a mídia tenta alimentar, buscar foto antiga. E enfim, a esquerda e alguns setores da mídia acabaram de lançar, além de eles serem os maiores praticantes de fake news e eles serem os alimentadores do gabinete do ódio, eles lançaram agora o fake imagens. É mais uma criação da esquerda brasileira. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu as manifestações aí do final de semana? Eu acertei? Foi uma manifestação da esquerda ou você tem uma opinião diferente? Eu acho engraçado algumas pessoas falarem de fake imagens e fake news, né? Mas acabam distribuindo também esse tipo de conteúdo, mas só aqueles que lhe agradam, né? A distribuição de fake news do bem. Essa situação que a gente vive, né? Olha, eu vou fazer uma manifestação de apoio ao presidente, eu vou fazer uma manifestação de apoio contra o presidente na semana seguinte, que é para dar uma resposta para a turma da semana anterior. Parece que a gente está vivendo num país governado pelas pessoas ali da quinta série, né? Que tinha esse negócio de, eu vou dar o troco em você. E eu volto a dizer, enquanto isso, nós temos gente passando fome, sim, por conta da situação econômica, que ainda, embora esteja melhorando, ainda não está boa. Nós temos gente morrendo das doenças que sempre mataram e também agora do coronavírus. E eu me sinto bastante envergonhado de ter uma situação dessa no país, né? E eu fiz até um comentário nas minhas redes sociais, no meu Facebook, mais precisamente, a respeito de um questionamento, né? A aglomeração do bem, entre aspas, ela pode, só não pode a aglomeração do presidente, né? O rolezinho do presidente. E aí várias pessoas questionaram, eu vou ler aqui rapidamente o comentário da Bruna Giannini, né? Eu acredito que existem 2 tipos de Covid. O que anda nos rolezinhos do presidente, e esse mata, e o que anda nos protestos contra o presidente. Esse não mata, pois o protesto é para uma causa nobre, né? Então, a conclusão é o que está matando as pessoas não é o desgoverno e nem a oposição. O que está matando as pessoas são as festas clandestinas, são as festas em famílias, são os feriados nas praias, são as pessoas que vão passear nos supermercados e afim. O grande defeito é sempre querer colocar a culpa nos outros e também nos políticos. Então, nós temos que olhar, e eu concordo com a Bruna nesse sentido, nós temos que olhar as nossas atitudes. E para completar aqui, ela fez um outro comentário que, na hora de votar, as pessoas vão lá e acabam votando sempre nos mesmos. E é verdade. E daqui a pouco nós vamos ter a oportunidade de mudar essa história, de sermos governados pela turma da quinta série, e vamos aproveitar ou vamos jogar fora? Muito bem, vamos lá. O Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você. Olha, hoje é segunda-feira, mas eu não tenho. O Divaldo tem que achar o seguinte: esse negócio que o Divaldo fala, que esse pessoal da manifestação é para, eu vou defender o meu presidente, depois os outros. Não, é de quem fica em cima do muro como ele, de quem não tem um posicionamento claro do que ele quer, do que ele quer fazer. Então não venha dizer que quando tem manifestação em prol do governo é aquela turminha que vê o presidente como mito. Eu não vejo o presidente como mito. Eu vejo o presidente como um governo sério que quer mudar esse país. E não vou admitir, achar que a gente vai para as ruas porque a gente quer defender o presidente. Não. Quem tem esse ponto de vista, eu repito, é quem fica em cima do muro. Quem não está satisfeito e de vez em quando escorrega para um lado, de vez em quando escorrega para o outro. Já que ele falou do comentário dele aí, tomou bastante pancada também. Muita gente cobrando um posicionamento mais firme, porque só reclama. Poxa, 2022, vota no Amoedo.
Mas não vem querer colocar na testa das pessoas que querem um Brasil melhor, que quando eles saem na rua, eles saem porque eles querem defender o presidente deles. Não, nós estamos defendendo o Brasil de todos nós. Essa é a verdade. Muito bem, olha, nós vamos para a nossa última notícia de hoje. E olha só, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Defesa se manifeste no prazo de 5 dias sobre a ação na corte que questiona a imposição do Exército de um sigilo de 100 anos no processo disciplinar que apurou a participação do general Eduardo Pazuello no ato pró-governo Bolsonaro. Carmen Lúcia tomou a decisão que é de praxe nesses casos. Na última sexta-feira, a ministra também determinou que, após o Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República devam se manifestar sobre o caso no prazo de 3 dias. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente vai de Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. 100 anos de sigilo não é muito, não? São dois os absurdos. O primeiro é passar o pano da forma como foi passado na situação do general Pazuello, né? Exemplo para a tropa. Isso foi criticado amplamente por diversos generais. Agora nós vamos ter gente que vai defender isso, que vai defender aqueles argumentos furadíssimos que foram utilizados para passar o pano nessa situação. E a segunda questão é que o medo de apresentar essas justificativas esfarrapadas fez com que o Exército impusesse o sigilo pelo maior período possível, que é o período de 100 anos. Agora eu fico imaginando aqui, meus caros ouvintes e aqueles que estão também nos assistindo pela TV brasileira, se fosse o governo do Lula ou da Dilma fazendo uma barbaridade dessa, será que as pessoas que hoje defendem esse tipo de coisa também defenderiam? Ou será que essas pessoas teriam a mesma atitude que eu, por exemplo, tenho, que tive também de criticar os governos petistas, de criticar esse tipo de coisa? Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha. Adolfo, qual é a sua opinião? Eu acho que a ministra Carmen ela tinha coisa mais importante para fazer. Você vê o STF apoiando iniciativas como essa, mais uma do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, a gente fica pensando realmente se aquele negócio de ser o balcão de serviços da oposição do governo Bolsonaro. Porque, veja bem, eles querem acusar o presidente de negligente durante a pandemia. E eles aprovam e autorizam uma CPI conduzida por pessoas suspeitas na moral, na ética e na conduta política. Eles aprovam a convocação do ministro da Saúde, de tanta autoridade que podia estar cuidando da pandemia em seus trabalhos pelos quais eles são determinados a fazer. E agora ela vem se preocupar com o sigilo do Pazuello. E o sigilo do Adélio, bispo? Qual é a posição da ministra? O que a ministra tem a dizer sobre o sigilo do Adélio, que foi autorizado pelos seus pares no STF, aquele que tentou matar o então candidato Bolsonaro na época da eleição? Então, você vê que são 2 pesos e 2 medidas, são padrões de julgamentos diferentes, é o duplo padrão que eu sempre falo aqui, se é contra o presidente vale tudo, se é a favor do presidente sempre tem questionamentos. O Brasil, ele vive um momento que a democracia ela é ferida, sim, mas ela não é ferida por quem está no governo, porque ele não pediu para fechar nada, ele não obrigou ninguém a tomar vacina, ele não quer obrigar ninguém a usar máscara, ele buscou tratamentos e alternativas para a população, ele comprou vacina, que até o final do ano toda a população nossa vai estar vacinada, e mesmo assim o genocida é ele, e mesmo assim o culpado é ele. Então não vai mudar. Então a democracia do Brasil ela trinca, mas não é pelo governo atual. Ela trinca pela postura e posição de membros que hoje estão no STF, no Senado Federal, na Câmara Federal e principalmente na imprensa que perdeu o seu valor de informar, de esclarecer, e hoje ele se preocupa em formar opiniões que agradam aos seus interesses políticos e financeiros.
Mas a gente vai esperar isso, 2022 está vindo aí. Muito bem, Edivaldo Ceresini, acho que eu acabei cortando você na última fala, pediu a palavra agora, é que a gente está com um problema aqui na internet, e aí, como estava cortando, já passei para o Adolfo. Mas, Edivaldo, vamos lá, a palavra está com você. Só para fazer uma observação, né, que o STF não está atuando nesse caso de maneira aleatória. Acordou e falou, vamos atuar nesse caso. Ele foi provocado, é verdade, que por alguns partidos de esquerda, né, pelo PT, PCdoB, PDT, enfim, e tem que dar uma resposta, e esse procedimento da ministra Carmen Lúcia é um procedimento normal, comum a essa situação. Agora, o questionamento que foi feito não foi respondido pelo meu colega de bancada, e eu peço que ele responda. Se ele concorda com esse sigilo que foi implantado e qual o motivo disso, e o segundo questionamento, qual é a opinião dele a respeito da liberação de improbidade administrativa aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, né, e será também pelo Senado, inclusive com a participação de deputados que ele defende muito, como Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. Tem um assunto que está fora da pauta e tem um assunto que está na pauta. Vamos lá, qual é? Vamos primeiro aí. 100% o sigilo do Pazuello, 100%. Porque quem pede a quebra do sigilo dele devia estar preso. Devia estar preso. Então eu defendo 100%. Sobre a improbidade administrativa que o Edivaldo... Isso é um assunto que não dá para a gente discutir agora. O Edivaldo é o fake news que ele produz. A mudança é necessária sim, meu amigo Edivaldo. Você sabe por quê? Porque você nunca teve na frente de conduzir um trabalho público. Você sempre teve na mufadinha de pantufa com a vovó. Então você acha que tudo é maravilhoso. E a provocação dessa mudança da lei é os excessos, sim, que são praticados por outros poderes, atravessando a autonomia de quem foi eleito por voto popular. Mas isso acho que o Eudes vai pôr na pauta durante a semana, nós vamos poder debater um programa inteiro. Eu vou ponto a ponto com você para mostrar para você que você mais uma vez está enganado, mais uma vez está em cima do muro, mais uma vez só sabe criticar e não apresentar nada de novo para se fazer. Muito bem, encerramos aqui com Fogo no Parquinho o programa de hoje, gente. Grande abraço para todo mundo, Edivaldo Ceresini, Adolfo Padilha, vou colocar os dois na telinha aqui, como é de praxe, né, para a gente encerrar o programa. Tá aí, Adolfo Padilha, Edivaldo Ceresini, grande abraço para todo mundo. Voltamos amanhã, a partir na TV Brasileira, a partir do meio-dia e também às 8 horas da noite, e na Prudente News, às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!